Vamos começar com integração por substituição. Vamos ver que tem uma relação, verdade. Integração por substituição. Tem uma relação com a regra da cadeia. Aqui a relação é a da regra da cadeia, certo? Uma derivada. Por quê? Vamos olhar aqui agora. Qual é a relação? Você lembra a fórmula da regra da cadeia, certo? Aqui vou colocar. A derivada de uma composição. Você deriva essa composição, você vai obter a derivada de f, avaliada no ponto de x, vezes, aqui é produto, y' x. Então, essa fórmula a gente vai utilizar. Por quê? A gente quer, nessa parte de interação por substituição, integrar dessa forma, não? Que é uma interação dessa forma aqui. Eu quero integrar questões desse tipo. F composta com Y, produto Y'. A gente somente vai utilizar esse método quando tivermos expressões desse tipo. Uma composição de duas funções, onde essa função aqui, y, aqui está multiplicada por y. Mas você vai perceber que, na verdade, isso não é exatamente a mesma coisa que essa fórmula daqui, certo? Aqui temos somente f sozinho, e aqui temos f'. Bom, aqui temos y, sim, a mesma coisa que aqui, e também temos y'. Então, como resolvemos isso? Aplicamos teorema fundamental do cálculo. A gente, vamos supor as condições, isso você já pode olhar na teoria, nas apostilhas. F somente basta que seja contínua, para que esteja definida. E aqui, y também tem que ser contínua, mas, além disso, também tem que ser diferenciável, não? Para que exista essa derivada. Então, se a função f é contínua, vamos considerar uma primitiva, não? Vamos considerar f primitiva de f. Desculpa. Uma primitiva de f pequena. Isto é, que significa que f grande seja primitiva de f pequena, que a derivada de f grande vai ser igual a f pequena. Então, isso que significa? Vamos substituir essa expressão daqui, aqui, e você vai perceber, então, qual é o objetivo. Agora, no lugar de f pequena, a gente coloca f' grande, certo? E agora sim, você percebe que temos uma expressão análoga à regra da cadeia. Por quê? Olha essa expressão daqui e olha essa expressão daqui. Aqui temos uma função que tem derivada, que é isso daqui. Aqui temos uma função y, aqui, e uma derivada de y. Então, isso daqui não é outra coisa que a derivada da composição de f grande com y. Certo? Isso daqui, a gente já viu o teorema fundamental do cálculo, que a integral da derivada é simplesmente a função mesmo. Certo? A gente viu isso. Então, isso basicamente é f avaliado de x. Então, em resumo, para você calcular integrais dessas expressões desse tipo, então, para isso eu tenho que identificar quem será a função f e quem será a função y. Basta calcular a primitiva e pronto. Não? O resultado dessa expressão vai ser a primitiva avaliada em y. Isso aqui é a justificativa e a regra da cadeia. A expressão que está aqui. Então, temos uma relação. Então, de novo,
Para essa parte, somente serve esse método para expressões desse tipo. Então, não serve para qualquer método, para qualquer função, não. Somente se tem esse tipo. Então, essa é a justificativa. E aí a gente acostuma chamar, não? Quando faz mudança, que vou explicar agora, acho que, não sei se foram vocês que perguntaram sobre diferencial. Vamos fazer aqui um pequeno resumo, não? Quando você faz uma mudança, por exemplo, aqui, a mudança U igual Y, fazendo. Vamos denotar outra variável, U igual a Y de X. Para simplificar essa expressão, então, a integral de f de y de x, a expressão original que a gente quer integrar, vai ser igual, fazendo essa mudança, a f de u, porque agora y de x é u, e a gente sabe aqui é uma coisa que a gente fez e calculou. Se u chamamos a função y de x, então d de u, que é o diferencial da função u, que depende do x, é definida como y', a derivada de y, dx, diferencial de x. Então, essa parte aqui, diferenciais, você tem que... Isso aqui é definição, não? Na parte de diferenciais. Se u é uma função qualquer de x, qual será a sua diferencial? Vai ser a derivada dessa função vezes a diferencial da variável independente, né? Nesse caso de x. Então, isso vai virar f avaliado em 1 vezes, e agora toda essa expressão daqui, y' de x, diferencial de x, é igual a... Então, em outras palavras, como a f é a primitiva, teorema fundamental do cálculo, então aqui vai ser simplesmente f, que não é outra coisa, voltando à variável original, f composta com y de x. Certo. Bom, é claro que aqui você pode somar mais uma constante, né? Isso, como é uma integral, uma primitiva, mais uma constante. Então, você vê, fazendo de uma forma ou da outra, com essa mudança, sempre chegamos a essa expressão. Então, basta identificar a função f e calcular a primitiva da função. E aqui é uma notação mais simples, não? A gente às vezes utiliza. Então, isso daqui é para a expressão de integral indefinida, não? Que não tem aqui intervalos de integração. Mas qual será a versão com integração definida? Vamos ver isso daqui. Para uma integral definida, o que acontece? Se a gente faz uma substituição, então é claro que tem que ter também uma substituição nos intervalos de integração, certo? Vamos verificar aqui. Depois disso, vamos fazer um exemplo. Então, qual é a fórmula aqui? Então, de novo, não, com as condições que precisamos, a gente já vê, deduz mais ou menos da expressão, uma integral definida. Quais são as condições para f? Que tem que ser contínua, não? Para que exista pelo menos. E para y, como aqui aparece derivada, tem que ser contínua também e também diferenciável. Então, isso não estou colocando, mas é implícito aqui da expressão. Para que faz sentido essa expressão, f precisa ser contínua, y também precisa ser contínua, e a derivada também precisa ser contínua. Essas são as condições. Então, aqui, qual será a integração, a fórmula disso daqui? Isso daqui não é outra coisa que, fazendo a mudança u igual a y de x, de novo, a gente vai ver que vai acontecer. A vai se transformar agora em, se x é igual a, então, na variável u, vai ser igual a y de a. Para x igual ao extremo b,
Agora, na variável u, vai ser y. Aqui, A. Vai ser y de b. Então, isso vai virar. Se a gente substitui aqui u em y de x, agora vai ser, já não vai ser de A até B, vai ser de y de A até y de B, via a mudança de variável. E aqui vai ficar simplesmente f de u, e aqui de novo, não? Como u igual a y de x, diferencial de u, que assim se chama diferencial, vai ser y' de x, vezes diferencial de x, que é justamente essa expressão. Então, podemos ver que fazendo essa mudança, integrar essa expressão é simplesmente integrar uma expressão que a gente já pode fazer usando integração imediata. Então, a ideia é passar integração desse tipo, integrar desse tipo, um pouco mais complexas, via essa substituição, a uma integral onde essa expressão daqui seja uma expressão já conhecida, alguma função imediata. Esse é o objetivo. Vamos ver aqui exemplos de aplicação. Então, olha que somente isso não serve para qualquer função, para um tipo especial de função. Por exemplo, se eu quero fazer a integral indefinida, sem extremos, por exemplo, de raiz de 2x mais 1. Então, olha aqui. É claro que essa integral não é imediata, não? Ou seja, não é uma função potência, que a gente já viu, uma função seno-cosseno também não é exponencial. Então, isso daqui, reescrevendo, podemos expressar como, colocando uma forma tipo potência, vai ser 2x mais 1, elevado a 1 meio, não? Raiz quadrada é igual a expoente 1 meio. Então, aqui a gente tem que identificar, não? A função f e a função y. É claro que essa função está atrapalhando, a gente somente conhece a integral imediata quando isso for x, né? X, se for x. Mas aqui tem 2x mais 1. Então, qual é o objetivo? Temos que mudar essa variável. Então, esse é mais ou menos o motivo por qual fazer a mudança seguinte. Você vai chamar de u igual a 2x mais 1, que vai ser justamente também a função y. E a função f, nesse caso, você percebe que vai ser a função raiz quadrada. Certo? Então, isso daqui vai ficar fazendo aqui, se você quiser, a mudança. U 2x mais 1, então, d de u, a diferencial de u, vai ser, derivo essa expressão, derivada de 2x mais 1, vai ficar 2 e diferencial de x. Então, olha o que temos aqui. Então, daqui, a diferencial de x em relação de u vai ser igual a diferencial de u sobre 2. Então, temos essa expressão. Temos que substituir. Temos agora essa mudança de variável. Temos identificados f e y e pronto, temos que fazer isso. Vai ficar, agora fica u elevado a 1 meio vezes d de x mais d de x é igual a d de u sobre 2. Então, 1 meio, como é constante, sai da integral, propriedade de integral, e fica simplesmente integral de uma potência. Isso já é conhecido. Então, você vê que é possível, nesse caso, fazer a substituição e virar essa expressão numa integral imediata. Então, qual é a integral dessa expressão? Vai ser u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Isso não é outra coisa que 1 sobre 3, u elevado a 3 meios. E aqui falta um passo importante.
a gente está colocando com 1 essa variável daqui. Tem que voltar à variável original. Então, essa aqui é a expressão, sim, o resultado. Mas está faltando, de novo, aqui a gente, essa integral depende de x, mas aqui a gente está colocando a solução com uma função de u. Temos que voltar à variável. Então, de novo, faz essa mudança. U igual a 2x mais 1. Então, volta à variável original. E aqui vai substituir e vai ficar 2x mais 1. Mais 1. Isso, elevado a 3. Então, essa seria mais uma constante, claro. É integral indefinida. Então, essa é a forma de fazer. Alguma pergunta aqui? Alguém tem alguma dúvida? Professor, você pode voltar ali no U, o 3 Qual sobre link? 2U? Isso? Mais embaixo. Não, nessa questão mesmo que o senhor está fazendo, Aqui. ali quando você fez o U 3 sobre 2. Eu me perdi um pouco. De onde veio esse 3 sobre 2? A integral de... Vamos fazer aqui. Integral imediata, não? Vamos aqui. Integral imediata. U elevado a um expoente. Isso vai ser U de A mais 1 sobre A mais 1. Certo? Ah, sim, Quando A legal. é diferente de menos 1. Isso. Então, isso daqui estou aplicando. Então, por isso que falei que até aqui a gente é objetivo, não? Porque você transforma, não, essa expressão daqui, que não é imediata, numa imediata. É possível, sim, às vezes sim, fazendo essa substituição. Aqui, às vezes, tem que fazer outro tipo de interação, mas a ideia é simplificar, não? Pelo menos deixar uma expressão mais simples que a anterior. Aqui já ficou uma imediata, então pronto. Aplicamos isso. Esse resultado que já tem que saber vocês, isso daqui. Por isso que falei que tem que saber as integrais imediatas, tem que saber, né? Potência, cosseno, seno, exponencial, a cossena, cotangente, logarítmica. Alguma outra pergunta aqui? Alguma dúvida? Alguma Eu questão? tenho. Sim, pode falar. Por que que o DU é igual a 2dx? Olha isso daqui. Se U definimos como a função g de x, a diferencial de U vai ser a derivada de y vezes dx. Então, derivo essa expressão e coloco dx. Então, aqui, se U é 2x mais 1, du vai ser y' de x, a derivada, vezes dx. Mas como y de x é 2x mais 1, derivada de 2x mais 1 é quanto? É 2. 2. Então, isso. Isso. Então, aqui uma coisa de diferencial, não? Isso daqui. Aqui, isso daqui, esse tópico é um pouco... Em cálculo 1 a gente vê isso, mas acho que no semestre passado, como falei, não deu tempo para fazer, pelo tempo, mas a ideia primordial é essa. Se você tem uma função, duas variáveis, variável independente, que é x, e uma variável dependente, se você quer calcular a diferencial de u, tem que escrever essa coisa, essa expressão. Se você quer calcular a diferencial de x em função de u, então tem que transformar e tem que fazer uma coisa análoga. Mas a definição é essa. Diferencial de uma função vai ser a derivada dessa função vezes a diferencial da variável independente, que é justamente x. Então, essa é a forma de calcular a diferencial. E aqui, em integral, tudo é diferencial. Essa notação que a gente viu na primeira aula, eu não falei, mas essa expressão é diferencial, não? O que significa isso aí? É a taxa de variação entre a variável, não? Entre uma posição e outra. Alguma outra dúvida? Alguma outra pergunta? Você vai perceber aqui que, na verdade, não precisava tanto aqui, já com a prática, você vai ver que não precisa muito identificar f e g, somente a mudança, não? O conveniente. Então, aqui você viu que eu
utilice de maneira direta f e g, mesmo que somente para identificar a cara da função. Tudo bem. Agora vamos fazer aqui esse exemplo 2. Integral de seno raiz de x sobre raiz de x. Então, aqui, de novo, não? Você vê que isso daqui não é uma integral imediata. Você somente sabe a integral de seno e também sabe a integral da raiz, não imediata, mas dessa composição não. Então, aqui, de novo, a função g de x, que é u, é claro, bom, não é tão claro, mas você vai perceber que podemos considerar como a variável que está dentro da função seno, raiz de x. Por quê? Deriva raiz de x. A diferencial de u vai ser que derivada de raiz de x. A gente já sabe isso. Quanto é a derivada de raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. Certo? A derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso tem que saber. Então, aqui, fazendo essa substituição, vamos ver o que vai virar. Olha que aqui temos d de x sobre raiz de x. Aqui temos d de x sobre raiz de x. A gente pode saber quanto é isso. D de x sobre raiz de x. Daqui vai ser igual a esse 2 vai passar para o lado esquerdo, na verdade para cima, vai ficar 2. Então, temos a mudança, não? U raiz de x, e temos, na verdade, a diferencial. Então, vamos substituir seno de u vezes d de x sobre raiz de x, é 2 vezes d de u. 2 sai da integral, propriedade da integral, e fica agora simplesmente uma integral imediata, certo? Porque a gente já sabe quanto é a integral de seno. A integral de seno é menos cosseno de 1. E, de novo, temos que voltar à variável original, a variável x. Então, isso vai ser menos 2 vezes cosseno. U era igual a raiz de x. E mais uma contagem. Então, a gente vê que, bom, aqui, essa era a solução. Agora, aqui, essa daqui é a solução. Então, você vai ver que, às vezes, já não precisa tanto identificar a função f e g, mas sim, a função g é importante, não? Que é a u. A função g vai ser a função 1, onde você vai fazer a solução. Se você quer aqui calcular a função f, identificar, vai ser a função seno. Mas aqui não entra tanto em conta, porque a gente está fazendo passo a passo. Se percebe que aqui vai ficar a função f, seno. Então, essa é a maneira de fazer. Então, isso daqui, de novo, não? Mais uma vez, você vai perceber isso com um treino, com muita prática. Você tem que fazer mais exercícios, uma maior quantidade de exercícios, e vai perceber que justamente qual é a mudança conveniente. Porque às vezes dá para escolher mais de uma, então você vai ter que escolher a correta. Então, esse primeiro método é fácil, não? Simplesmente é uma expressão simples, expressão rápida de calcular. Vamos ver aqui com uma integral definida, um exemplo com uma integral definida, para você perceber a mudança. Vamos ver aqui, por exemplo, integral de menos 1 até 0 de x sobre 3x ao quadrado 2. Então, aqui você vê qual seria a mudança. Qual é a derivada dessa função daqui? De 3x ao quadrado mais 2. A derivada dessa função
6 vezes x. E aqui, olha que temos x. Então, mais ou menos, você percebe que pode ser essa mudança, não? Porque a derivada dessa expressão está acima. É uma expressão que está acima. Se fica 2x, 4x, 8x, e somente você tem x, ou tem outra coisa com x, você considere que a constante entra e sai de uma integral. Então, é fácil multiplicar ou dividir constantes, porque saem, entram, saem. Então, não precisa que seja aqui exatamente 6x, não aqui. Pode ficar 2x, pode ficar 10x, vocês tiram o 10 e colocam um 6, né, para a gente arrumar. Mais ou menos tem que ver isso, que uma constante não atrapalha muito. Então, a mudança, a escolha vai ser justamente o termo quadrático. Porque, já falei, que o diferencial vai ser igual a derivada disso daqui, vai ficar 6x dx. Em outras palavras, dx vezes dx, que é justamente essa expressão que está no numerador, vai ser igual a esse 6 daqui, vai passar dividindo, vai ser d de u sobre 6. Então, temos que arrumar essas expressões. Temos a mudança, e temos agora essa outra expressão. Está faltando o quê? Está faltando a ordem de integração. Se u não, perdão, se x é igual a menos 1, que é o extremo inferior, então, bom, u nesse caso, u, que vamos colocar aqui, y de x, vai ser igual a y de menos 1. E quanto é y de menos 1? Avaliamos aqui. 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1, mais 2, isso é 5. E se x é igual a 0, aqui vai ficar u, vai ser igual agora a y de 0. Quanto é y de 0? 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2. Isso vai ser 0 mais 2, isso é 2. Então, aqui uma observação importante. Você não tem que ordenar esse intervalo de integração. Você coloque na ordem que está. Se aqui é menos 1, aqui coloque a imagem de menos 1. Mesmo um seja maior que outro, como acontece nesse caso daqui. Y de menos 1, a gente já calculou, e é 5. Y de 0, a gente calculou, e é igual a 2. Aqui. Então, aqui você percebe que aqui fica o maior embaixo, mas tudo bem, isso não importa. A mudança fez isso possível. Então, não importa se você vê esse daqui, não, eu tenho que virar 2 aqui embaixo e 5 acima, não. Tem que ir aqui. Se aqui é x igual a 0, aqui tem que ir u igual a y de 0, que é 2. E aqui era x igual a menos 1, aqui tem que ir, aqui embaixo tem que ir u igual a y de menos 1. Aconteceu isso. E agora sim, temos que 1 sobre 3x quadrado vai ficar 1 sobre u, vezes x d de x é igual a d de u sobre 6. Sobre 6. A constante sai e fica 1/6 integral de 5 até 2 de d de u sobre u. E a gente sabe que isso daqui já é uma integral imediata. 1/6 e aqui fica ln módulo de u. Avaliado, a gente já termo fundamental do cálculo, de 5 até 2. E aqui de novo, aqui não importa quem seja o maior, quem seja o menor, sempre tem que fazer primeiro o que está acima. Mas aqui tem que fazer n de 2, porque é positivo, menos ln de 5.
E aqui, se você quiser arrumar um pouquinho mais, aplicar propriedades de logaritmo, diferenças de logaritmos e logaritmo do quociente. Então, isso daqui é a resposta. Certo. Então, aqui, já como falei, não? Tem que, a primeira observação aqui é identificar corretamente a mudança, que é esse polinômio quadrático. A segunda observação são aqui os intervalos de integração. Aqui você poderia ordenar, não poderia dizer, não, eu vou deixar aqui o 2 embaixo e 5 acima. Não, tem que respeitar a ordem que está aqui. Se aqui ficou menos 1, aqui tem que ir a imagem de menos 1. Aí a gente já calculou g de menos 1, que era 5. Pronto, bota 5. Aqui a gente calculou que a imagem de 0, g de 0, é 2. Então pronto, bota 2 aqui. Não tem que ficar ordenando aqui o intervalo. Então, essa é a maneira de fazer. E aqui é substituir a expressão e aqui já somente fazer contas, aplicando a integral imediata. Certo? Alguma pergunta aqui, nessa parte? Alguma dúvida? Tudo bem, então. Vamos fazer aqui umas propriedades, que não vou fazer a demonstração, mas você vai perceber que vai se deduzir daqui, dessa forma, dessa integral por substituição. Que vai ajudar a propriedade a fazer as contas mais rápido. E tem umas propriedades. Temos que se a função f é contínua, aqui escrevo porque é importante o intervalo. É um intervalo, vamos chamar de simétrico, ou seja, que tem essa forma. De menos a até a. Ou seja, não, de menos 1 até 1, de menos 5 até 5, assim. Porque claramente a maior que 0. Então, temos aqui propriedades com a paridade da função. Se a função é par e se a função é ímpar. Temos aqui duas propriedades. Se a função f é par, lembre par, não? F de menos x é igual a f de x. Essa é a definição. Então, a integral de menos a até a da função f é outra coisa que duas vezes integral de 0 até a da função f. Então, se eu quero integrar, né, integrar toda a função em todos os intervalos, basta integrar de 0 até a e multiplicar por 2. Quando a função é par. E se a função é ímpar. Isso daqui é a mais usada porque simplifica muito. Que é ímpar, que f de menos x é igual a menos f de x. Então, a integral, de novo, de menos a até a da função f. Agora não é isso daqui, senão é 0. Então, essas propriedades são importantes. Você pode fazer isso como exercício, mostrar. E como se mostra, você abre, não? Calcula de menos a até a, e depois de a de 0. Bom, de menos a até 0, e depois de 0 até a. Aqui também. Você vai ver que cada parte é igual, por isso fica duas vezes a mesma coisa. Mas aqui não, aqui vai ver que cada parte é o contrário. Então aí corta e fica 0. Você pode fazer como exercício, aprova isso daqui. E por que eu faço isso? Como eu falei, isso aqui ajuda muito nas contas. Mas somente aqui tem restrições, não? O intervalo tem que ser dessa forma, simétrico, e tem que estudar a paridade da função, não? Se é par ou ímpar. Mas ajuda quando é ímpar, não? Porque a gente já não precisa fazer a conta, simplesmente bota aqui 0. Pronto. Aqui simplesmente ajuda um pouco nas contas. Então, como eu falei, não vou fazer a prova, mas você pode fazer isso usando a propriedade de substituição. Doutor. Vamos fazer. Então, isso é a parte de integração por substituição. Alguma dúvida, então, aqui, até aqui? Alguma pergunta com essa parte aqui? A gente sabe que substituição podemos vem da regra da cadeia. Toda expressão que pode ser expressada dessa forma, a gente já sabe qual é sua
como integrar. Então, a gente já viu aqui os métodos, as formas. Alguma pergunta? Alguma dúvida nessa parte? Porque aqui, como eu falei, aqui é treino, tem que fazer muito treino das questões. Então, cada vez que você vai integrar funções, não, por exemplo, de menos pi a pi, de menos 2 a 2, a primeira coisa que tem que fazer é tentar calcular a paridade. Porque se a função for ímpar, já não precisa fazer nada, isso é zero. Então, mais que tudo, para fazer contas, isso é importante. Alguma dúvida, gente, para passar a interação por partes? Alguma pergunta? Tudo bem, então. Tá. Então, aqui, como eu falei, o título era, vamos fazer dois métodos, não? Por substituição, que é motivado ou é idêntico à regra da cadeia, e agora vamos fazer por parte, não? Interação por partes. E vamos ver que também tem uma motivação, que vem da derivada. Integração por partes. Então, isso daqui, qual é a motivação dessa integração por partes? Via derivada, não? A motivação é justamente a regra do produto de derivadas. Então, de novo, não vou colocar as condições, mas você sabe que tem que fazer as duas funções diferenciáveis. A derivada de f de y, de produto de duas funções, é a derivada da primeira função, vezes a segunda função, sem derivar, mais a função f sem derivar, vezes a derivada da função. Então, isso vai ser motivado por essa expressão. Por quê? Porque aqui, de novo, esse método não serve para qualquer expressão, e sim serve para uma expressão mais ou menos desse tipo ou desse tipo. Vamos ver aqui. Se a gente quer integrar, por exemplo, uma expressão desse tipo, f de x, por uma derivada de outra função, eu quero integrar expressões desse tipo. Então, você aplica essa propriedade, porque sabemos agora que essa expressão daqui, que eu coloquei aqui, pode ser expressada com uma diferença, não? Entre esse produto e essa expressão. Então, isso vamos fazer aqui. Então, é a mesma coisa que calcular a derivada dessa expressão. A derivada do produto, e produto, menos f' de x vezes y de x. Aplicamos propriedades das integrais, que fica a integral da derivada do produto de x menos, e agora a outra expressão, f' de x y de x. E aqui, gente, a gente, de novo, não? De maneira informal, não? A gente, integral de uma derivada é a mesma função. É o fundamental do cálculo. Uma primitiva é justamente isso. F de y. Seria aqui f, f de x vezes y de x, que é o produto, menos essa integral. Então, essa é a forma de resolver. Bueno, qual seria aqui o objetivo? Por que calculamos expressões desse tipo? Aqui já temos resolvido, não? Resolvido essa expressão, que aqui já não temos que integrar mais nada, mas aqui, você pode dizer, mas aqui, professor, tem outra expressão integral. Sim, o objetivo é levar essa expressão daqui, que pode ser complicada, a uma expressão daqui, onde essa expressão daqui seja mais simples. Onde aqui já você aplica um método de substituição anterior que a gente viu, ou pode ser que fique uma interação direta, mas uma coisa mais simples. O objetivo é que, pelo menos, você tentar levar essa expressão daqui
a essa outra expressão, onde essa outra expressão é mais simples. O objetivo é fazer isso é difícil, porque aqui sim você vai perceber que tem duas escolhas. Agora vamos ver uns exemplos. E aqui, de novo, não? De maneira informal, chamando, não? Usando a notação, abusando da notação. U igual a f de x. E v igual a i de x. Então, isso daqui, você já vai, sabemos aqui, não? Que o diferencial de u vai ser igual a f', a derivada de f, diferencial de x, e também sabemos que a diferencial de v vai ser derivada de y, diferencial de x. Então, fazendo essa substituição, a gente obtém, e agora essa substituição vai ficar u d de v, olha que y' de x é d de v, é a mesma coisa que f por y vai ficar u vezes v, menos a integral de f' de x vai ficar d de u, e y é simplesmente v de d. Então, gente, essa aqui é a expressão mais conhecida, não? Que vocês acham que devem ter lido ou olhado em alguns livros. Então, essa é a maneira de notação. De forma rápida, essa é a notação. E quando tratamos de integral definida, seja com intervalos de interação, vamos colocar aqui mais grande. Para a integral definida, integral de a até b, de u de dv, é a mesma coisa que a função u de v, avaliado de a de v, menos integral de a de v de d. Então, essa é a expressão. Certo? Essa é a forma mais resumida. Temos aí as duas expressões. E aqui vamos ver exemplos, porque esse método é mais que tudo exemplos, não? Não segui com a sequência? Não. Acho que sim. 3, 4. Então, por exemplo, a interação clássica, não? X exponencial de x. Então, aqui temos um produto. Temos que aqui escolher convenientemente qual vai ser a função u e qual vai ser a função v. Então, olha aqui uma observação. Se aqui temos identificada a função u e depois identificada a função v, você vai ver que para passar dessa integral a essa outra integral, você vai virar u a d de u. O que significa isso? Que você vai derivar a função u. Se você deriva a função u, vai transformar numa expressão com diferencial. E aqui olha ao contrário. Se você tem uma função que tem forma diferencial, e você vai passar a uma função normal, uma função assim sem diferencial, é porque você vai integrar essa expressão. Para transformar uma diferencial numa função normal, você tem que integrar. Então, a observação é isso, que você, quando identifica u e v, a função u vai derivar e a função v vai integrar. Então, você aqui escolhe. Qual vai convenir? Vai convenir derivar exponencial e integrar x, ou vai convenir, vai ser conveniente derivar x e integrar exponencial. Então, você tem que fazer essa escolha. Se você vai integrar x, qual é a integral de x?
x ao quadrado sobre 2. Vai ficar uma expressão com expoente maior, certo? Então, isso não é recomendável, porque a gente já falou que essa expressão daqui tem que ser mais simples, ou pelo menos com a mesma dificuldade que essa expressão original. Se você escolhe isso daqui, x, como uma função que vamos precisar integrar, isso vai dar uma expressão maior, vai dar um x quadrado sobre 2 vezes uma exponencial, então essa expressão é mais grande. Então, por isso, sempre é recomendável aqui, quando tem esse tipo de expressões, aqui um polinômio e aqui tem uma função exponencial, sempre é recomendável você escolher a função que vai derivar como o polinômio, e a outra função vai ser a que vai integrar. Então, escolher u igual a x, e toda essa expressão d de v, o restante, não? Isso daqui, exponencial de x, d de x. De novo, não? Por que faço isso? É mais fácil derivar isso daqui, porque eu derivo isso daqui, calculo a diferencial, derivada de x é 1 vezes d de x. E aqui, então aqui vem a parte nova, não, para vocês. Como calculo isso daqui? Como calculo a partir da diferencial a expressão v? É porque v vai ser igual a... Bom, aqui vamos ver completo. V vai ser igual a, informalmente, não? Integral isso daqui. Então tem que integrar. Mas esse integral vai ser uma coisa simples. Uma interação simples, imediata. A integral da exponencial, a gente sabe que é exponencial. Então, já temos u, já temos d de u, também já temos v. Então, pronto, são os três elementos, não? U, v e d de u. Então, vai ficar aqui u vezes v, u vezes v, x vezes v, exponencial de x, menos a integral de que v, que é exponencial, vezes d de u, mas d de u é igual a d de x. Então, temos que continuar, como falei. Agora, olha essa expressão. Essa expressão é mais simples que essa expressão. Não? E, na verdade, essa expressão já é imediata. Então, a resposta é isso daqui. Menos integral de exponencial, vai ficar exponencial. Mais uma constante, porque a integração é indefinida. Então, essa é a resposta, essa maneira de fazer. Certo. Se você escolher a outra expressão, aqui vou escrever com vermelho. Ou aqui, como eu falei, tem duas escolhas. Se você escolher aqui u igual a exponencial, que era a função que vai derivar, e escolher a função que vai integrar como x d de x, aqui a derivada é fácil. Com exponencial sempre é fácil tudo. A derivada integral é a mesma coisa. Derivada exponencial é a exponencial de x. E aqui também, não? Entre aspas, é fácil integrar isso. Você integra e vai obter integral de x, x ao quadrado sobre 2. Pronto. Mas o que acontece com o resultado, não? Se a gente quer calcular isso? Integral de x, exponencial de x. Usando a integração por partes, vai ficar u vezes v, que é exponencial de x, vezes x ao quadrado sobre 2, menos a integral de v vezes d de u. Vai ficar x ao quadrado sobre 2, vezes exponencial de x. Então, olhe o que acontece aqui. Essa parte daqui é mais difícil. É mais complexa. Calcular. Isso aqui é... Por quê? Porque aqui temos uma expressão x quadrado, não? Aqui somente era uma expressão x exponencial de x, e aqui vamos obter uma expressão. Então, essa maneira daqui... É correto fazer isso? Sim, é correto. Eu não estou fazendo nada incorreto, estou fazendo
aplicando a fórmula, não? Mas calcular agora isso daqui não é fácil. Não vai ser mais fácil que calcular isso daqui. Então, a melhor escolha é essa escolha que está aqui com o preto. Então, por isso que falei, sempre tem que você procurar uma expressão aqui mais simples, ou da mesma dificuldade. Essa é uma observação. Alguma pergunta aqui? Ficou claro, então? Sim. Por exemplo, aqui na parte de integração por substituição, você não... Eu falei que quando você faz uma substituição, fica uma expressão mais simples. Às vezes, uma expressão já imediata. Mas, às vezes, você vai precisar de fazer uma segunda ou uma terceira substituição. Às vezes, não sempre aqui basta com uma só substituição. Aqui nos exemplos, sim, bastava uma. Tem outros exemplos, você vai ver que precisa mais uma segunda, ou às vezes uma terceira. Aqui também a mesma coisa. Não simplesmente vai se resolver utilizando interação por partes uma vez. Pode ser que você precise fazer mais uma. E isso daqui vou colocar nesse exemplo. No exemplo seguinte. É uma expressão já parecida a esse daqui. Se a gente quer calcular x ao quadrado, por exemplo. Agora. Então, fazemos de novo. Escolhemos aqui o polinômio, como a função que vamos derivar, u igual a x quadrado. E aqui a função que vamos derivar a mesma coisa, a exponencial. Aqui você vai ver que vai diminuir o expoente, não? Se você deriva, calcula a diferencial, derivada de x quadrado é 2x. E aqui a integral a gente já sabe calcular, exponencial mesmo. Então, interação por partes. Integral desse daqui, que é u de v, vai ser igual a u vezes v, que é x quadrado vezes exponencial de x, menos a integral de v vezes d de u, que vai ser e de x vezes 2x de x. Aqui, arrumando um pouco, tirando a constante da expressão, vamos obter isso aqui. X quadrado, exponencial de x, menos 2 vezes uma expressão que a gente já calculou anteriormente. E olha o que acontece aqui. A gente fez uma vez integração por partes e obteve essa expressão aqui como essa nova expressão. Onde aqui, já sabemos, por exemplo, 4, que precisamos fazer outra vez, não? A integração por partes. Então, nesse exercício, na verdade, precisamos 2 vezes de fazer por partes. Você aplica o exercício 4, então isso daqui, aplicando 4, vai ficar a solução menos 2 vezes x exponencial de x menos exponencial de x. E mais uma constante, certo? Então, essa é a resposta aqui. Aqui, aplicando o exemplo 4. Então, essa é a maneira, não? Às vezes, você vai precisar de integrar por partes ou fazer substituições repetidamente. Não basta somente uma. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Aqui, gente, uma dica para você fazer mais rápido é você saber derivar. Se você sabe derivar, você vai descobrir qual é a cara, não? Por exemplo, aqui em substituição, é fundamental você saber derivar. Aqui, sobretudo, não? Por exemplo, no exemplo 2. Se você já sabia que a derivada da raiz quadrada fica uma expressão desse tipo, não? 1 sobre 2 raiz de x. Então, você já, se é esperto, você vai saber que a clara mudança de variável é justamente isso. Mas se você não lembra bem as derivadas das funções, não vai ter claro qual função vai ser a mudança, né? Aqui também é a mesma coisa. Tem que perceber isso. Aqui outra vez também. Aqui, para esse método, você tem que saber diferenciar bem as derivadas. As derivadas conhecidas também, a gente não está pedindo derivadas de funções complicadas, não? Somente das derivadas das funções
elementares conhecidas. Exponenciais, trigonométricas, polinomiais, logarítmicas, exponenciais. Então, é isso. Esta parte tem que ter muita experiência nisso, em cálculo de derivadas. Então, essa parte aqui é interação por partes, que na verdade, como eu falei, isso aqui é muito treino aqui. O método é claro, fazer isso a escolha correta, então vai implicar treino. Aqui já falei que você, para não perder tempo, porque você pode fazer por um método errado e depois fazer outro, tem que mais ou menos identificar. Se tem um polinômio vezes alguma outra coisa, é claro que o polinômio seria a coisa que você vai derivar. Isso é claro. Porque quando você deriva o polinômio, diminui o grau até chegar a uma constante. Vamos ver aqui mais um exemplo. Aqui, não, aqui. 6. A integral do logaritmo. Então, aqui, a pergunta é: você viu aqui duas funções, não? X e a outra função exponencial de x. Sempre tem duas funções. X quadrado, exponencial de x. Duas funções. Mas aqui, o que acontece? Aqui temos somente ln. Quais são as duas funções? Qual será a função u e qual será a função que vamos... Qual será a função u que vamos derivar? E qual é a função que vamos integrar? Alguém sabe? Olha aqui, vamos escrever isso aqui. Aqui, na verdade, podemos escrever aqui, logaritmo natural, vezes 1. Certo? Então, temos já duas funções. A função logaritmo e a função constante 1. Então, vamos escrever justamente a função logaritmo como a função que vamos derivar. E a função 1, que é a função que vamos integrar. Derivando u, aqui vai ficar a derivada do logaritmo, é 1 sobre x, diferencial de x. E a integral de 1 vai ser simplesmente x. Já temos as funções, que precisamos. Então, de novo, integral por partes vai ficar u vezes v, que vai ficar ln de x vezes x, menos a integral de v vezes d de u. X vezes d de u era 1 sobre x d de x. E o que acontece aqui? Que aqui vai cortar, vamos escrever com vermelho. Vai cortar x com x. Vai ficar simplesmente 1. Uma expressão simples. Aqui, ordenando, vai ficar x vezes ln de x menos a integral de d de x. Isso não é outra coisa que x. Integral de 1 é x. Mais uma constante. Então, aqui tem que ver. Aqui também eu não... Bom, aqui não, eu não coloquei que tem mais possibilidades. Né? Aqui pode ser uma escolha x como uma função, e aqui pode ser uma função x, exponencial de x, outra função. Tem muitas maneiras de dividir u e v. Então, não simplesmente tem duas maneiras, não? Aqui também. Não tem somente duas maneiras. Na verdade, pode multiplicar por x, dividir por x. Só que as duas maneiras mais evidentes, não, mais claras, são essas duas aqui. E aqui também é a mesma coisa. Mas eu não fiz a conta, mas vai ficar uma coisa maior. Então, aqui, como eu falei, aqui é treino. Você vai perceber que a maneira correta para simplificar a conta, fazer mais rápido, é essa daí. Essa escolha é correta. E aqui, sempre que você vai ter logaritmo com alguma outra coisa, sempre escolha o logaritmo como uma função que vai derivar. Por quê? Porque a derivada do logaritmo já fica uma função potência. Um expoente negativo, sim, mas é uma função potência. Que a gente já sabe integrar. Então, esses são alguns exemplos, não, de interação por partes.
Tem alguns outros onde vai precisar, né, por exemplo, a integral de exponencial por cosseno, isso aqui. Eu vou deixar aqui como exercício para vocês, mas aqui não vou fazer. Por exemplo, uma expressão desse tipo. Você vai perceber isso, ou também é bom que você faça isso como exercício. A mesma coisa com C. Acontece uma coisa similar para as duas funções. Você vai perceber isso. Isso vai ficar como exercício para vocês. Então, isso é em relação à interação por partes. Alguma pergunta até aqui? Alguma observação? Eu tenho. Vale. No exemplo 5, no final, por que que ficou x vezes e elevado a x menos e elevado a x? Onde? Aqui? No exemplo 5 aí no finalzinho. Menos aqui? Não, mais pro final. Aqui? Isso. Por quê? Aqui, do exemplo 4. Isso aqui vem do exemplo 4. A gente já calculou isso. No exemplo 4, a gente já calculou essa integral. Certo? Vou escrever com vermelho. A gente já sabe essa integral. Se não soubesse, teria que fazer o processo todo de Sim, novo. isso. Se eu faço a 5, isso, tem que fazer de novo tudo isso. Isso, certo. Por isso que eu falei, aqui está aplicando interação por partes. Aqui. Vamos escrever assim, interação por partes. E aqui, de novo, interação por partes. Então, vamos escrever interação por partes. Interação por partes. E aqui também a interação por partes. Então, isso é para você diferenciar quantas vezes estamos fazendo interação por partes. E uma vez, aqui estamos fazendo duas vezes, e aqui estamos fazendo uma vez. E aqui você vai perceber que também precisa mais uma vez. Então é isso. Mas Alguma no final das 5 não teria que somar duas vezes o C? Não, é o mesmo. Essa constante absorve, é uma constante geral. Sim, na verdade fica um 2C mais outro C. Então, isso daqui, essa constante, não é a mesma constante de aqui. É somente uma notação. Se você coloca C1, por exemplo, aqui vai ficar um C, aqui, como você falou, 2C1 mais um C2. Mas, na verdade, isso vai ser outra constante. Então, não atrapalha nada. Você pode considerar assim como eu estou colocando, mas também pode considerar, se você chama isso C1, aqui chamado outra constante, na verdade é outra constante. Ok. Mas tudo bem, pode colocar a mesma constante geral, assim, uma C grandão, e tudo bem, tranquilo. Se você quer verificar exatamente qual é a constante, aí sim. Alguma outra pergunta até aqui? Alguma outra observação? Ficou claro, então, essa parte aqui, pelo menos, a ideia? Então, a gente vai escolher para poder ali para qual que a gente vai derivar para poder ter um grau normalmente não, a gente vai escolher aqui para integrar para ter um grau menor, para ficar mais fácil ali no final, não é isso? Ser uma expressão mais fácil. Quando é polinômio, acontece isso. Sim, Sim. mas quando são funções de outro tipo, aí, por isso Não que aqui tem falei, deixei sim. como exercício justamente isso daqui. Porque aqui tem uma função trigonométrica e aqui uma exponencial. Você vai ver que a escolha que você vai fazer é independente do resultado. Você pode escolher aqui como a função que vai derivar ou essa daqui como a função que vai derivar. Por isso que eu deixei como exercício. Você vai ver aí, você vai treinar. Mas o objetivo, sim, é isso. Que a outra expressão, a outra integral, fique um pouco mais fácil. Ou pelo menos da mesma dificuldade. Mas não fique maior. A dificuldade maior não. Como aconteceu aqui, não? No vermelho, por exemplo, se a gente escolhe de outra maneira, aqui ficava uma expressão
um polinômio quadrático. Aqui era uma função linear. Então, é claro que isso aqui é um pouco mais complicado que isso daqui. Então, não é essa a forma de fazer. Tem que escolher a outra maneira. Ou uma outra maneira. Isso é com treino. Com treino, você vai ver. Se você faz muitos exercícios, exemplos, vai ver que já vai ter mais experiência para ver identificar qual é a função conveniente. Alguma outra pergunta? Vamos passar então a uma substituição que é usando identidades trigonométricas. Vamos fazer isso. Por exemplo, não é a substituição trigonométrica, sino é usando identidades trigonométricas. Vamos fazer, a ver como colocamos. Continuar com preto. As identidades trigonométricas. Que não é o mesmo que substituição trigonométrica, gente, que vamos fazer, bom, daqui a 2 semanas. Não, acho que a próxima semana é feriado, não? Então, vamos lembrar as identidades trigonométricas que você vai precisar. Seno ao quadrado é a clássica, mais cosseno ao quadrado é 1. Tangente quadrado mais 1 igual a secante quadrado. Outra é a de ângulo duplo, não? Cosseno ao quadrado e seno ao quadrado é 1 mais isso, 1 mais cosseno de 2x. E outro é seno ao quadrado, ok. Por exemplo, não, vamos ver aqui. 8. Se queremos fazer cosseno ao cubo de x. Como resolver essa integral? Não é uma integral imediata, porque não é simplesmente cosseno, tem um expoente. Então você vai aplicar as identidades trigonométricas. Como? Fazendo o seguinte. Cosseno ao cubo podemos expressar como cosseno quadrado vezes cosseno de x. Certo? Cosseno quadrado vezes cosseno é cosseno ao cubo. E aqui, usar a identidade trigonométrica. Cosseno quadrado em função do seno. Então, cosseno quadrado vai ser igual a, usando a primeira identidade trigonométrica, 1 menos seno quadrado. Vezes cosseno de x. E por que eu faço isso? Você percebe agora que, como eu falei, aqui, para fazer a substituição conveniente, tem que ter muito treino. A função cosseno é derivada de que função? Quanto é a derivada da função seno? A derivada da função seno é cosseno. Então, aqui já tem que ter experiência. Você pode escolher 1 como a função seno sozinho, não seno ao quadrado, não, seno. Então, o diferencial vai ser igual a derivada de seno é cosseno vezes dx. Então, vamos fazer a substituição. Aqui vai ficar a integral de, aqui fica 1, simplesmente 1, menos seno quadrado
Aqui U é igual a seno, então fica U quadrado. Vezes cosseno de x d de x não é outra coisa que, aqui temos cosseno de x d de x, que é d de U. Então, integrar isso daqui é fácil, porque são integrais imediatas, integrais de funções potências. Integral de 1 em relação de U vai ficar 1. Integral de U quadrado vai ficar o cubo sobre 3. Certo? E agora temos que voltar à variável inicial, não? Porque a gente está calculando uma integral em função de x. Aqui temos função de U, temos que voltar. U é igual a zero. Então você coloca seno de x menos, aqui fica seno ao cubo de x sobre 3 e mais a constante. Então essa é a resposta. Então, gente, quando usam funções trigonométricas, potências de funções trigonométricas, o recomendável é fazer isso. Fazer essa escolha. Quando é expoente ímpar, sempre é possível fazer isso. Certo? Colocar um x e aqui um expoente par para fazer isso. Mas o que acontece se for um expoente par? Podemos fazer a mesma coisa? Se for um cosseno quarto, por exemplo. A gente já não pode fazer isso. Isso não pode colocar como cosseno cubo vezes cosseno. Vai ficar, pode fazer você por partes, mas vai ficar um pouco mais complexo. Mais difícil de resolver. Você olha, cosseno quarta, na verdade, você pode colocar como integral de cosseno ao quadrado de x, tudo quadrado. Certo? Por que eu faço isso? Porque aqui você aplica essa propriedade. Ou essa identidade, perdão. Então, substituindo, cosseno quadrado por toda essa expressão vai ficar 1 mais cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado de x. Certo? E aqui abre a expressão. Temos que resolver isso. Aqui vai ficar acima. Vai ficar 1 mais binômio quadrado, não? 2 vezes 1 por cosseno de 2x, mais, aqui cosseno quadrado, não? De 2x. E sobre 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso. Simplificando um pouco, vai ficar aqui. Aqui vai ficar um quarto constante, tudo bem, tranquilo. Aqui vai ficar 2 sobre 4, 1 meio de cosseno de 2x. Também é tranquilo, você simplesmente aplica a substituição simples. E aqui vai ser o problema. Cosseno quadrado de novo. Cosseno quadrado de 2x sobre 4. Então, sabemos calcular a integral disso daqui. E isso daqui também sabemos fazendo uma substituição simples aqui no ângulo. Isso daqui, de novo, não? Aplicamos mais uma vez essa identidade. Porque aqui temos um cosseno quadrado. Como aqui é x, aqui é o ângulo duplo. Como aqui é 2x, vai ficar ângulo 4x. Então a ideia é, sempre que tem expoente, se é ímpar, separa como um expoente par e um expoente 1. Se é par, use a propriedade de quadrática aqui, porque sempre é possível. Então vamos reescrever isso daqui, aplicando a identidade, fica uma expressão mais simples, 1 meio cosseno de 2x, mais, e aqui a propriedade. Cosseno quadrado vai ficar 1 mais cosseno de 4x, ângulo duplo, sobre 2,
sobre 4 vai ficar sobre 8. Então, isso fica no final. Isso a gente sabe resolver, sim. Né? Por quê? Vai fazer aqui. Integral de 1/4 de x, aplicando as propriedades, mais... Bom, aqui poderíamos tirar a constante, mas tudo bem. 1/2, aqui tirando a constante, integral de cosseno de 2x, de dx. E aqui tem outra constante, mais integral de 1/8 de dx, certo? 1 sobre 8, mais a integral com 1 sobre 8, a integral de cosseno de... Aqui 2, certo? Também é assim. Tá bem. Aqui é cosseno de 4x. Então, aqui, somente falta resolver isso daqui, não? Aqui a substituição, é claro que vai ser u igual a 2x. Então, d de u vai ser 2dx. E aqui a substituição, vamos chamar de u também, vai ser 4x, o ângulo. O diferencial vai ser 4dx. Então, isso daqui vai virar, aqui a integral disso daqui é x quartos, mas aqui vai virar uma expressão mais simples, integral de cosseno de u, e vezes dx, dx vai ser d de u sobre 2, certo? Dx vai ser d de u sobre 2. Mais, integral disso daqui é x octavos, mais 1 sobre 8, e aqui vai ficar integral de cosseno de u, e de dx vai ser d de u sobre 4. E aqui a integral é mais fácil. Aqui vai ficar x quartos. Aqui vai ficar 1/2 por 1/2, 1/4. Integral de cosseno é seno de u. Mais x sobre 8. Mais, aqui tem 1/8 vezes 1/4, 1 sobre 32. Integral de cosseno é seno. E aqui está faltando voltar a variável. Né? Aqui nesse caso, aqui tem que fazer cada um separado. Né? Aqui eu coloquei a mesma variável, mas você poderia colocar outra. Né? Vamos colocar aqui outra. Para você não ver. Se você já tem prática, você não vai perder aqui. Né? Mas se você já está começando, acho que é melhor colocar outra variável. Tá, agora sim. Agrupamos isso daqui. A gente tem isso daqui, vai ser 3x sobre 8. Mais, aqui vai ficar 1/4 seno de 2x, mais 1 sobre 32 seno de 4x, mais uma constante. Então, essa é a forma passo a passo de fazer, e você vai perceber que se isso daqui for maior, vai ficar mais grande. Então, aí tem uma dificuldade. Mas a ideia é essa. Se tem um expoente ímpar, você bota aqui o expoente par, e aqui bota sozinho com o expoente 1, a função. Aplica a identidade trigonométrica e mais ou menos essa vai ser a mudança. Se você tem um expoente par, tem que aplicar essa propriedade aqui. Ou esse daqui. Se for aqui seno quarta, a mesma coisa. Muito similar. Aqui abre com binômio quadrado e aqui resolve, não? Aqui não vai ficar mais uma vez, expoente
essa entidade aqui com expoente duplo e aqui é simplesmente fazer a conta, fazendo uma substituição com um ângulo. Então você vai ver a dificuldade aí, né, com os expoentes. Alguma pergunta com essas identidades aqui? Aqui também é treino, não? Aqui não vai precisar você de lembrar-se as identidades, você pode isso, ter uma tabela dessas identidades, não precisa lembrar. O que sim precisa é identificar em que caso você tem que aplicar cada coisa. Quando é ímpar, é conveniente fazer mais ou menos desse tipo. Quando é par, fazer isso daqui. Aplicar isso daqui. Também tem a mesma coisa com tangente e com seno, se for o caso. Então, gente, esses são os dois métodos e algumas integrais usando, algumas integrais usando identidades trigonométricas, que às vezes servem, não? Você vai bater nas listas do GMA, separa muitos exercícios. Aqui, mais que todo, tem que saber aqui entender a fórmula, não? A fórmula também vocês têm, não? Vou colocar como uma tabela, mas entender a fórmula, escolher de maneira conveniente. Então, essa é a tarefa de vocês, praticamente. Aqui também. Professor, você Sim. disse lá embaixo para mudar a variável ali embaixo, é para não confundir, não substituir errado, né? Tipo, Sim. substituir em Sim. vez de 4x, substituir duas Isso. vezes 2x. Isso. Ah, tá. Sim, eu estava fazendo U porque pensei que, claro, já tinha treino, mas eu esqueci de que É só nessa pra aula não, de hoje estava fazendo isso. Sim. mas aí é só para não confundir, é só para não substituir errado, né? Isso. Tá Isso. bom. Obrigado. Sim, porque eu percebi aqui no final e sim, achei que vocês iriam confundir. Aqui tem 2x, aqui tem 4x, onde colocar. Então é melhor isso, fazer. Na verdade, você pode fazer por separado. Isso daqui e aqui por separado, com U, e tem uma resposta. Depois fazer isso aqui por separado, com o mesmo U também, e não vai confundir. Mas se faz assim tudo junto, aí sim, você pode confundir. Mas tudo bem, você pode escolher. Isso aqui não é uma forma de fazer isso. Não, não é a única forma. Professor, Vale, sim. por que tem um oitavo duas vezes? Não deveria aparecer só uma vez? Não sei. Onde? Onde? Na Aqui? terceira linha, por que aparece essas duas Aqui vezes? tem um mais cosseno 4x. Ah, tá, entendi. Abre um oitavo, isso, mais cosseno de 4x sobre 8. Isso. Entendi, obrigada. Isso. Uhum. Sim, você pode conferir tranquilamente as contas. Então, a ideia é a principal, mais que tudo. Não? Eu também posso deixar aqui, mas a ideia é a principal. Aqui, aplicar essa primeira identidade, abrir ao quadrado, você vai perceber que tem outro expoente quadrado, ao quadrado, e de novo aplicar a identidade. Já depois fazer essas contas, já isso já é do método anterior, por substituição. Mas você vai perceber que, às vezes, tem questões assim. Também tem questões de produto, não? Seno com cosseno, mas a ideia é similar.